Qual é o melhor emulador para rodar Resident Evil 4 no celular? Será que a versão de PlayStation 2 ainda vale a pena? Ou a de GameCube é melhor? E a versão de Nintendo Wii? Ou será que a versão de PC, rodando pelo Game Hub, simplesmente humilha todas as outras? Hoje eu vou colocar as 4 versões frente a frente e comparar qualidade gráfica, FPS, aquecimento, tamanho do jogo e a facilidade para configurar os controles. E no final escolher apenas uma como a melhor opção. Mas já adianto uma coisa, o resultado me surpreendeu bastante. E a melhor versão não foi exatamente a que eu imaginava. Mas antes de começar, deixa o seu like, porque esse tipo de comparação demora bastante para fazer. Eu precisei instalar todas as versões, configurar os emuladores, testar diversas áreas do jogo e comparar tudo lado a lado. Então já se inscreve, porque aqui no canal sempre tem testes completos de jogos e emuladores. Teste 1, Aether SX2. PlayStation 2. Vamos começar pela versão de PlayStation 2. A primeira vantagem é que ela já possui uma excelente versão totalmente dublada em português, o que deixa a experiência muito mais imersiva. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Ela ocupa cerca de 4,43 GB, um tamanho bem interessante para a quantidade de conteúdo. No Poco X7 Pro, utilizando a resolução em 2x, o jogo rodou em 60 FPS cravado do começo ao fim. E sinceramente, eu acredito que esse aparelho suportaria resoluções ainda maiores. Outro ponto impressionante foi a temperatura. O celular iniciou o teste com 35 graus e terminou com apenas 36 graus após aproximadamente 15 minutos de gameplays, ou seja, praticamente não aqueceu. Os controles também já vêm com mapeamento automático para gamepad, então basta conectar e jogar. O ponto negativo fica para os gráficos. Mesmo em 2x, eles são mais borrados, têm menos definição e a visibilidade acaba sendo um pouco prejudicada quando comparada às outras versões. Mas espera até você ver a versão do GameCube. A diferença visual já começa a aparecer. Teste 2, Dolphin, GameCube. Agora sim. Resident Evil 4 originalmente foi lançado para GameCube, então muita gente considera essa a versão definitiva. Logo de cara já percebemos uma evolução enorme, as texturas possuem mais definição e praticamente não apresentam serrilhados. Apesar disso, ainda existe uma leve sensação de imagem um pouco embaçada, como se o bitrate fosse um pouco baixo. O desempenho ficou em 30 FPS cravado durante todo o teste, dando fortes indícios de que essa versão possui um limite de FPS, porque o Poco X7 Pro certamente entregaria mais. Outro ponto excelente foi a temperatura. O teste começa com 37,1 graus e terminou com apenas 37,4 graus, após cerca de 15 minutos. Como o celular já vinha quente dos testes anteriores, ele praticamente não aqueceu. Uma vantagem absurda é o tamanho do jogo. O disco 1 ocupa apenas 1,46 GB, sendo disparado a versão mais leve entre todas as versões testadas. Além disso, os controles também possuem mapeamento automático para o gamepad, sem precisar configurar absolutamente nada. Bom, até aqui, essa talvez seja a melhor versão, mas ainda falta testar a versão de Wii. E é justamente na versão de Wii que aparece uma vantagem que ninguém comenta. Teste 3, Dolphin, Wii. A versão de Wii é muito parecida com a de GameCube, mas traz algumas diferenças importantes. Assim como aconteceu anteriormente, ela permaneceu em 30 FPS cravados, indicando novamente um possível limite da própria versão. A temperatura também impressionou. O celular iniciou o teste com 33,4 graus e terminou com apenas 33,8 graus, praticamente sem aquecer. Graficamente foi uma surpresa. Na minha opinião, ela entrega gráficos até melhores que os da versão de GameCube. A definição é excelente e existe uma vantagem muito importante. Ela roda em tela cheia, eliminando as barras pretas na parte superior e inferior que aparecem na versão de GameCube. Por outro lado, as sombras e os tons de preto são muito escuros. Isso acaba prejudicando um pouco a visibilidade em algumas áreas quando comparados à versão de PC. O jogo ocupa aproximadamente 4,70 GB. Agora vem a maior desvantagem dessa versão: configurar os controles. Diferente das demais, aqui você precisa configurar praticamente tudo. Para quem nunca fez isso, é muito fácil desistir no meio do caminho. Mas agora chegou a hora da versão que todo mundo estava esperando. Teste 4, Game Hub PC. Agora vamos para Resident Evil 4 de PC rodando pelo Game Hub. Visualmente nem parece o mesmo jogo, os gráficos são mais claros, possuem menos contraste e oferecem uma visibilidade muito melhor. Além disso, quase não existe serrilhamento, deixando tudo mais definido. Vale lembrar que essa nem é a versão HD Edition, é simplesmente a versão clássica de PC. Durante todo o teste, o jogo permaneceu em 30 FPS cravados, dando a impressão de existir uma limitação da própria versão. Mesmo assim, a experiência foi extremamente estável. A temperatura começou em 31 graus e terminou em aproximadamente 34 graus após cerca de 15 minutos de gameplay.
O jogo ocupa 4,96 GB. Assim como o PlayStation 2 e GameCube, o Game Hub também faz mapeamento automático do gamepad, sem necessidade de configurar os controles manualmente. É literalmente conectar o controle e jogar. Agora vamos comparar tudo lado a lado. Depois de todos os testes, chegou a hora de escolher o vencedor. Se você procura desempenho absoluto e ainda faz questão de jogar uma versão dublada completamente em português, a versão de PlayStation 2 no Aether SX2 continua sendo uma excelente escolha. Se quer economizar armazenamento, a versão de GameCube impressiona pelo tamanho extremamente pequeno, sem abrir mão de uma ótima qualidade gráfica. A versão de Wii entrega gráficos excelentes e talvez seja a versão mais bonita entre os consoles, mas configurar os controles é uma dor de cabeça e pode afastar muita gente. Agora, se o seu celular aguenta, na minha opinião, a melhor forma de jogar Resident Evil 4 no seu celular atualmente é usando a versão de PC no Game Hub. Ela entrega melhor visibilidade, excelente definição, poucos serrilhamentos, uma ótima estabilidade, configuração automática dos controles e uma experiência que realmente parece um remaster quando comparado às outras versões. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual versão você escolheria? PlayStation 2, GameCube, Wii ou Game Hub versão de PC? Comenta aqui embaixo porque eu leio e respondo praticamente todos os comentários. E se esse vídeo alcançar bastante apoio, eu faço a mesma comparação com outros jogos famosos. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo.